Bem, pessoal, dor no meio das costas, muita gente pergunta, né? E eu trago esse modelo aqui anatômico, dá pra gente ver direitinho. A gente tem aqui a coluna cervical em roxo, a coluna torácica em azul, a coluna lombar em verde e aqui a gente tem o sacro, aqui em laranja, né? E muitas vezes vocês perguntam, uma dor, Júlio, aqui no meio das costas, né? Nessa região, os apontos, perguntam, será que isso pode ser algum problema na coluna, uma hérnia, uma protusão, né? Assim, poder acontecer pode, né? Mas a coluna torácica é uma das colunas que menos a gente vê problema no nosso dia a dia. Por quê? Aqui não dá para ver, mas as costelas elas saem daqui. Então o arcabouço da coluna torácica ele é muito rígido. Então, se você for se movimentando, você vê que você consegue movimentar a cervical muito bem, que está aqui. Então a cervical costuma dar problema, porque você movimenta muito, então sobrecarrega a articulação, disco, tudo isso. E a lombar também está sobrepreso no nosso corpo. Então você tem uma movimentação na coluna lombar boa, mas a torácica não, ela é rígida. Então você tem até uma movimentação anterior, posterior, mas você percebe que quando você tenta movimentar, você movimenta muito mais a lombar do que qualquer uma das colunas torácicas. Mas pode acontecer? Pode. Pode acontecer hernia de disco na coluna torácica. Geralmente é tecnicamente até difícil de se operar, porque como tem costela, tudo isso, né? Tem uma série, hoje em dia evoluiu muito, né? Com as cirurgias minimamente invasivas, cirurgias endoscópicas, tentar chegar nessa região, né? E a gente tem na coluna torácica, às vezes quando vocês perguntam, o paciente chega na ressonância e pergunta, Júlio, o que é esse T1, T2? É por causa da vértebra torácica, né? Às vezes tem nomenclaturas, variações, né? D e outras, mas normalmente a gente usa isso, né? Aí vai T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Os numerozinhos que aparecem na ressonância, justamente cada um refere a uma vértebra. Embaixo da vértebra você vê o quê? Vê o disco intervertebral, que aí pode dar a hérnia, pode dar calcificação, pode dar uma série de coisas. Aqui em amarelinho, o que é que a gente vê? As raízes nervosas, que às vezes você tem uma hérnia lá dentro que comprime essa raiz nervosa e o paciente também pode sentir dor, né? Essa dor no meio das costas, tudo isso pode ser relacionado a isso. Júlio, você disse que não é comum, então o que essas dores podem ser? Normalmente dor muscular. Então tem muito paciente que tem problema na musculatura da coluna torácica, né, costela, né? A gente respira o tempo inteiro, então o tempo todo a gente está usando essa musculatura aqui e algumas vezes o paciente sente dor nessa região. É uma musculatura muito exigida, é uma musculatura que muitas vezes você sobrecarrega ela e acaba dando dor. Às vezes você encontra hérnia, precisa operar, sim. Não é a causa mais comum, mas às vezes você encontra. Como a gente evita isso? Fazendo fortalecimento, evitando sobrecarga, né? Observando os sinais e sintomas, está com dor, talvez procura o médico, às vezes ele vai ter que fazer uma ressonância para descartar. E lembrando que aí nessa região tem uma série de órgãos, né? Até o pulmão, pode ter problema do pulmão, o paciente chega com problema de dor nas costas, acha que é coluna, eu às vezes identifico outra coisa e mando para o pneumologista, né? Além disso, né? Rim, às vezes o paciente refere como dor no meio das costas também, né? Até vaso, né? Às vezes aneurismas, né? De aorta, de uma série de coisas, o paciente refere também com dor nas costas. Então é muito órgão que está nessa região, mas sem dúvida nenhuma a coluna é algo que a gente tem que ficar atento também, tá bom? Tem algum sintoma, tem alguma coisa, procura o médico, ele vai fazer essa avaliação melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.